Isso mesmo, eu criei Jujutsu e Bakugan. Calma lá, galera, eu sei que esse título assustou muita gente. Quem não me conhece já tá me xingando em alguma rede social em que viu a thumb. Assim como eu sei que tem gente que se assustou com esse título, eu sei que tem gente com bom senso suficiente para saber que o contexto por trás do vídeo é outro. E a curiosidade em saber em que contexto é esse, as trouxeram aqui. Sim, calma lá, não sou o autor do Jujutsu Kaisen nem do Bakugan. O que eu vou trazer aqui é uma história cabulosa que parte de você acreditar ou não, mas eu procuro sempre ser uma pessoa o mais séria possível em tudo que eu converso, em tudo que eu narro. Então eu lhe afirmo, o que eu vou contar nesse vídeo é 100% real. Prepara a suspensão de descrença, porque o que eu vou contar e o que eu quero trabalhar nesse vídeo com esse título é um conceito que servirá como o principal conselho para você que quer trabalhar com roteiro, que tem obras que gostaria de publicar. Então assista até o final, porque o mesmo pode acontecer com você. Galera, lá vai, porque o título faz sentido. Eu não criei essas obras aqui, eu não estou aqui para me esbanjar em nada, eu estou aqui para dizer um acontecimento ou um termo, existe um nome para esse termo, que pode acontecer com vocês, que é convergências criativas. Convergências criativas é duas pessoas que nunca se viram, duas pessoas que nunca se falaram, criarem a mesma coisa, ou coisas muito semelhantes ao mesmo tempo ou em tempos diferentes. Esse termo já aconteceu com pesquisadores e cientistas. Por exemplo, o livro Origem das Espécies de Charles Darwin fundamenta a teoria da origem das espécies, na qual não foi só Darwin que criou. Ao mesmo tempo, sem nunca terem se falado, o cientista Wallace chegou nas mesmas conclusões e usou exemplos espelhadíssimos dos que o Darwin vinha guardando em sua gaveta. O mesmo acontece com autores. Já vi pessoas dizendo, esse anime é imitação desse, esse anime usou esse de referência. Às vezes não. Às vezes, assustadoramente, foram apenas duas pessoas que tiveram ideias muito espelhadas. E eu quero contar a minha experiência com convergências criativas. Quem me acompanha no Instagram, há um tempo, viu um post meu, um history, na qual eu citei que eu tinha 46 obras aqui catalogadas em títulos e eu iria começar a trabalhar ela. E essas obras vão aumentando porque eu crio bastante coisa. Procuro sempre ser o mais original possível, a gente tem nossas inspirações e referências, mas o que eu vou contar está muito além de inspiração e referência. Embora eu não tenha criado Jujutsu e obviamente Bakugan, os plots dessas obras já passaram sobre minha caderneta. Já originei plots muito parecidos para a história. Me lastima não ter publicado tais histórias, principalmente que aqui é Brasil, lá foi Japão, e ao mesmo tempo que fico decepcionado, me alegra muito em que histórias com os plots que eu vinha trabalhando, ou muito parecidos com eles, sejam publicados e se tornem sucessos no Japão. Me faz crer que se eu tivesse colocado em prática, daria certo. Mas vamos às histórias. A primeira light e a segunda extremamente cabulosa, parece coisa paranormal. Na primeira história, há muito tempo, quando eu era pequeno, realmente, eu acho que eu tinha uns 13 anos ou menos, eu criei um roteiro chamado Jukai. Ju de maldição e o Kai de liberação, quebra. E com essas palavras do meu básico japonês da época, criei Libertadores de Maldição. Nessa história, todos os eventos paranormais do mundo eram oriundos da energia negativa dos humanos. Os humanos tinham lástimas, tinham sentimentos negativos, e esses sentimentos, seja durante a vida ou pós a morte, se materializavam em entidades, se materializavam em fenômenos. Fenômenos esses que era conhecido no público como fenômenos paranormais. Só que aqueles que cruzam a linha da sombra já sabiam que esses fenômenos eram maldições. Jukai era uma obra que se tinha como organização
um grupo gigantesco capaz de catalogar e pesquisar, localizar eventos paranormais e possuía 100 guerreiros para obliterar, para neutralizar esse evento. E esses 100 guerreiros eram armados cada um por uma técnica diferente. Essa técnica se chamava Shippo, arte morta. Cada usuário se diferia. E isso é cuspido Jujutsu Kaisen. Primeiro, o tema de maldição. Segundo, a origem por trás das maldições, que é da energia negativa humana. E o outro é uma organização capaz de orquestrar, organizar e mandar, enviar os seus exorcistas, os seus xamãs. Embora no meu o termo era apenas Jukai, quebrador de maldição. Sim, são bem diferentes, mas o plot narrativo, se eu fosse começar um one shot, esse seria o plot mais visível. Assim como o plot mais visível do Jujutsu é essa imagem de exorcistas contra maldições, maldições vindas de humanos. Então, se esse plot fosse apresentado, se fosse com arte bacana, essa ideia teria sido comprada bem antes de Jujutsu Kaisen nascer. Só que, sem dúvida alguma, eu não teria o nível de logística, o nível de atmosfera e como orquestrar um roteiro tão intelectual quanto o Gege Akutami faz. E nem as incorporações de conceito. Como eu disse, é uma obra que eu criei quando criança. Mas eu gostei de bater com uma obra que eu amo muito agora quanto adulto. Jujutsu Kaisen, sim, esse plot já foi convergido em uma das minhas ideias. E agora vem a história mais assustadora que você acredita se quiser, que é a criação de Bakugan. Galera, dessa vez não é tão raso quanto foi Jukai em comparação a Jujutsu Kaisen. Galera, é realmente assustador. Nessa época eu era muito pequeno mesmo. Eu tinha, acho que 11, 12 anos. E galera, eu acho que era 12 anos. Foi antes de 2007. Galera, eu tava, nesse tempo, eu assistia muito Kodomo, Blade Blade e tal. Então eu criei. Nesse tempo a filtragem era muito pouco rica. Ou seja, a gente não conseguia ter acesso à grande explosão de títulos de mangá e animes que a gente tem hoje. Naquele período, e mais eu pobre, o acesso era dificílimo. Já pra tirar a ideia de que eu vi isso em alguma revista, que eu fui inspirado por algum episódio perdido da internet, e o YouTube, não tinha YouTube. Ou será que tinha? Não sei, eu acho que não. Foi 16 anos atrás, eu acho. Galera, eu criei um Kodama. Kodama é aqueles animes pra crianças, voltados pra crianças, como o Pokémon, o Beyblade, o Medabots, aquele mais family friends, com um mostrinho, alguma coisa assim, ou um joguinho, para atiçar a garotada. Eu criei uma obra, um Kodama, na qual as pessoas tinham bilas, como se fossem bilas cristalinas, esferas cristalinas. Dentro dessas esferas abrigava-se um mostrinho. Essas pessoas disparavam essas bilas em um círculo de ringue, onde o monstro era descristalizado e lutava com outro monstro. A luta não era como Pokémon, assim, mais física, tal. Era um pouco mais matematizada. Eles tinham valores, eles tinham número, e uma vez dentro do círculo, enquanto lutavam, os números, os danos iriam diminuindo um do outro. Você poderia fortalecer ou colocar efeitos nas suas criaturas através das cartas de runas, runas mágicas. E conforme a luta ia acontecendo, runas sendo usadas, os monstrinhos ficariam mais fortes, mais fracos, até um descer o HP do outro e esse outro ser recristalizado em uma bila e voltar. Parece mais com um Pokémon, não é? Mas eu lhe garanto que a estética é muito à la Bakugan. Esferas na qual carregam monstros e que são jogados em zonas demarcadas e que pontuações são atreladas aos monstros que se libertam dessas esferas. Essas pontuações matematicamente são influenciadas por cartas. Olha só, as esferas eram atiradas na minha obra através de uma luva, que você colocava a bila, você colocava a esfera de cristal com o monstro e atirava no ringue, no círculo. Uma vez atirada, elas quebravam, eclodiam. E olha só, quem é fã de Bakugan, me diz aí nos comentários, não na primeira temporada, mas em outras temporadas, tem um aí que o pessoal do anime começa a usar uma luva para atirar os seus Bakugans. E a luva é muito da cara do que eu tinha em mente. Só que isso eu criei muito criança.
E era as cores gritantes, a tonalidade, era muito a palheta que eu vejo em Bakugan hoje. Mas agora vem aquilo que testa a suspensão de descrença. Nesse tempo, meu conhecimento de japonês era praticamente zero. O que eu fazia era colocar palavras com sentidos e criar um nome. Eu batizava, eu dava um nome, eu inventava nome de golpes na qual eu ainda não tinha certeza de suas traduções, ou eu não sabia nada de traduções, mas eu dava porque era impactante, porque era bonito, porque eu queria atrelar algum significado, mesmo não tendo. Eu inventava, eu era moleque, eu inventava. O nome dessa obra que eu descrevi agora pra vocês, com todos esses nuances semelhantes a Bakugan, o nome da obra que eu criei por criar, sem pesquisa alguma, sem saber o significado de tradução nenhuma, era Bakugan. Galera, não foi uma convergência de ideias parecidas. Foi uma convergência até do título. Um título de um anime, de uma obra que ainda não existia na época. Uma coisa que eu não tinha como ter acesso. Um japonês que eu não dominava, mínimo do mínimo do mínimo. Só ficava fakeando, criando palavra fake em japonês. E por nada, na minha cabeça chegou, eu batizei esse plot uma vez criado de Bakugan. Anos depois, aparece na televisão, em animação, vendendo boneco e cartas, uma obra chamada Bakugan, com muito dos nuances, com muito, chega a parecer uma visão do futuro, porque é muito... Eu entendo, é bem assustador de se acreditar, Tassiano tá conversando, merda, que história de pescador, mas não. Compartilhando aqui esse medo com vocês. Convergência de ideias. Ideias que fizeram sucesso. E o meu conselho para você que quer lançar um mangá, quer lançar um livro, que você já tem sua história e está trabalhando, mas às vezes fica enrolando, o meu conselho é: cuidado. Não negligencie sua história. Realmente trabalhe ela. Avante ela. Você quer publicar algo? Ande e tente publicar. Comece a trabalhar. Porque se você cochilar a sua história, pode sim, não é tão difícil assim. É raro, mas é uma chance de sua história nascer pelas mãos de outro autor. E você vai olhar para aquilo e ficar com o pensamento: cara, podia ser eu. Ou ficar com o pensamento: cara, se fosse eu, seria melhor? Ou um outro pensamento: caramba, ficou muito melhor do que o que eu criei. Então o que eu criei não faria sucesso. Ainda bem que não fui eu. E se inferiorizar. Galera, convergências de ideias acontecem. Tirem os seus projetos do papel. Se você quer publicar, se você quer escrever, adiante, avante. Lógico que com calma, com seu ritmo, mas não cochile para que alguém não crie na sua frente. Notícia bônus. Em 2018 houve uma explosão de kaijus, do tema kaiju. Foi a chegada do novo continente de Pokémon, que eu acho que é Galar, né? Que a galera tem umas formas Gigantamax, Dynamax, que é inspirado em kaijus. Os filmes do Monstroversus dessa época, que é Godzilla, Rei dos Monstros, Kaiju. Recentemente, uma coleção de cartas do Magic, inspirados no Godzilla, kaijus. Eu fiquei bem inspirado e criei lá, um pouco antes de 2018, acho que 2017 ainda, uma obra com temática de kaiju. Ninguém na Jump está abordando kaiju. É um tema rico, com várias referências ao próprio Japão que eu posso fazer. Vou criar uma obra de kaiju. E criei, estou criando, estou bem animado. Um dia vocês vão ouvir falar dela. Kaiju Kaijin. Aí que tá. Antes de eu publicar, ainda não li, mas uma das obras que mais está fazendo sucesso no momento é uma tal de Kaiju 8. Estou louco pra ver, estou louco pra ler, porque eu gosto de consumir o que é bom. Chegando numa época em que não se tinha obras de kaiju. Eu quero ler, só que ao mesmo tempo estou com medo. Eu quero gostar, mas eu tô torcendo para quando eu for fazer a leitura, que ela seja o mais diferente do plot que eu estava construindo para minha obra de kaiju. Senão lá na frente vão dizer que tio Tassiano imitou Kaiju 8, sendo que eu criei antes do mangá sair. Espero que sejam bem diferentes, espero gostar bastante dessa obra, Kaiju 8, que eu já tô com um certo charme, já tô flertando e tem grandes chances de ser abordada aqui no canal. O que é que você acha da ideia? Você já leu essa obra? Não me dê spoilers, mas diga aí se é do balacobaco, se o hype é grande. E eu gosto muito de kaiju,
vou trazer pro canal, sim, muito provavelmente. Galera, esse é meu conselho, essa é a minha história. Digam o que vocês acham aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para roteiristas, para mangakas ou para entusiastas. Um forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!